Olá pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui iniciando essa nossa live, né? Vamos esperar o pessoal começar a se conectar aí, começar as visualizações, né? Entrar com a gente. Boa noite, Marinalda, tudo bem com você? Tudo bom, né? Ei, Dona Lúcia, beijos, boa noite. Que bom que a senhora está aí, nos dando audiência, viu? Participando. Obrigada. Ei, Alessandra, boa noite, boa noite. Pessoal, conforme nós falamos durante a semana, hoje nós vamos estar fazendo essa live com um tema muito importante, um tema bastante polêmico, né? Mas muito importante para a nossa vida, para o trânsito. E eu fiz a chamada com um tema, né? Você tem medo de dirigir? E eu fiz uma chamada especial para nós, para mulheres, né? Porque somos guerreiras, mulheres que estão aí no trânsito, gente, precisando enfrentar o trânsito. Porque muitas vezes a mulher é quem? Leva o menino para a escola, a mulher é empreendedora, é estudante. E muitas vezes, com medo de enfrentar o trânsito, a pessoa fica dependendo de ônibus, dependendo de Uber, dependendo de táxi, por um bloqueio psicológico que ela tem de achar que não pode dirigir, que tem medo de dirigir. Então essa live de hoje, ela é bem especial para nós, para as mulheres, para que a gente possa quebrar esse paradigma. E eu venho aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre os nossos processos também dentro da autoescola, como funciona essa questão dessa quebra de paradigma, como funciona esse medo, né? Como faz para eu poder bloquear esse medo que eu tenho, o que eu posso fazer? Então essa questão do medo, ele é muito psicológico. Existem dois fatores, né? Que influencia na questão do medo. Ele pode ser uma questão psicológica, que vem já desde a infância, que tem que ser feito um tratamento específico, ou pode ser apenas uma crença limitante sua. Muitas vezes a pessoa acredita que ela não pode. Muitas vezes a pessoa, alguém fala com ela e ela faz com que aquilo seja uma verdade absoluta. Então nós vamos mostrar para vocês aqui hoje vai estar conosco a nossa psicóloga, também vai estar conosco, vai poder passar fundamentado para vocês dentro da psicologia, o porquê desse bloqueio, né? Nós seres humanos, nós temos uma tendência de querer uma zona de conforto. Então assim, muitas vezes a gente procrastina, a gente arruma desculpas para não enfrentar esse medo que nós temos, né, de trânsito. Então nós precisamos quebrar este paradigma e entender de onde venho, por que eu não tenho um controle emocional quando eu sento na frente de um volante. O que causa aquele suor na mão, aquele medo, aquele tremor nas pernas? O que aconteceu? Por que isso? Né? Então isso tem que ser diagnosticado para que seja tratado, né? Nós desenvolvemos muitas vezes hábitos que nos levam a uma baixa performance, e essa baixa performance nos impede de evoluir, nos impede de crescer, de alcançar os nossos sonhos, os nossos desejos, né? Nós contentamos muitas vezes com muito menos do que o que a gente pode oferecer. Nós contentamos muito menos com muito menos que a gente pode alcançar, né? E esses limites, esse medo que bloqueia, né? Esse medo que paralisa, faz a gente ficar sempre no mesmo lugar, achando que não pode, achando que não vai dar certo, comigo é diferente, não é assim, né? Todo ser humano, ele tem duas emoções primárias, que estão em extremidades diferentes: medo e desejo. As emoções, gente, elas são combustíveis
para mudança ou não. Então, muitas vezes a pessoa ela alimenta tanto o medo, ela alimenta tanto essa emoção que é o medo, que faz com que o desejo fica menor, né? Então, eu faço uma pergunta para vocês, eu gostaria de participação de vocês. Que emoção que desafia você? Qual que é a emoção que você tem alimentado na sua vida, no seu cotidiano? O medo ou o desejo? Qual dessas emoções que está fazendo você sobressair para alcançar os seus objetivos ou está te prendendo, fazendo com que você realmente não saia do lugar, não alcance os seus objetivos? Muitos estudiosos do comportamento humano dizem que tudo que você pensa, decide e toma atitude é baseado em alguma emoção. Então, quando você pensa, eu quero tirar a minha habilitação, aquela emoção, se você dá ênfase nela, você alimenta ela, eu quero, eu posso, eu vou fazer, ela sobressai ao medo. Quando é um bloqueio, quando é simplesmente uma crença limitante, tá, gente? Porque quando nós falamos de um bloqueio psicológico, que é algo que tem que ser realmente tratado, é diferente, tá? Então, nós estamos falando de duas coisas. Então, quando você alimenta esse desejo, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, você quebra paradigmas e consegue. Agora, se você é um tipo de pessoa que alimenta mais o medo, é uma pessoa que, por mais que você queira mudar, mas existe um pessimismo, eu não consigo, não vai dar certo para mim, você alimenta mais, você dá mais ênfase ao medo, com certeza ele vai te bloquear mais. Ele vai te impedir de dar aquele passo a mais que você precisa dar para alcançar o seu objetivo, né? Quanto mais poderosa for a nossa emoção, ela afeta mais rápido a nossa atitude. Então, se a nossa emoção que nós alimentamos é do desejo, a chance de você alcançar é muito maior. A chance de você chegar e conseguir é muito maior. O medo, ele nos paralisa. Ele simplesmente impede totalmente a gente de alcançar os nossos sonhos e os nossos objetivos. E o problema, gente, é que o medo, ele sabota as nossas intenções, os nossos sonhos, né? Ele trabalha no nosso inconsciente. Muitas vezes você fala assim, eu não sou medrosa, eu sou uma pessoa corajosa, tudo que eu quero eu consigo, tudo que eu almejo eu faço. Mas muitas vezes você usa formas diferentes de ter medo e nem você sabe. O medo, ele vem de várias formas. O medo, ele vem como uma desculpa. Um exemplo, eu vou tirar minha habilitação em 2020, já chegou 2020. Não, mas dessa vez eu não vou tirar, agora eu não vou deixar para o segundo semestre por causa da pandemia, tá acontecendo agora, né? Aí é uma desculpa, eu não vou tirar minha habilitação não, porque o meu bebê, eu tive bebê agora, eu vou esperar mais um pouco para ele ter mais independência. Aí você vem arrumando desculpas. Uma outra forma que o medo vem também é com a procrastinação. Muitas vezes você vai procrastinando, jogando para frente. Eu vou deixar para junho. Aí chega junho, eu vou deixar para julho, para setembro. Vou deixar aproveitar meu 13º. E muitas vezes eu tô falando aqui a questão de tirar a habilitação, mas eu conheço várias pessoas, não é uma não, gente, são várias pessoas que já são habilitadas e não dirigem. Aí a pessoa fala assim, mas como assim? Se ela tirou a carteira é porque ela aprendeu a dirigir. Pela lógica, sim. Só que o processo de tirar a habilitação, você vem frequentar a autoescola, fica um período treinando, marca seu exame, o exame é coisa de 5 minutos no máximo, é bem rápido, tira a habilitação. E acha que aquele simples documento vai poder dirigir por você.
Ah, não. Aí a pessoa fica com medo de enfrentar o trânsito e tem esse bloqueio. Então tem várias pessoas que têm a habilitação, você pode ser um que está me ouvindo aqui, que tem a carteira de habilitação, mas não dirige, por um bloqueio psicológico ou por uma crença limitante. Então a gente tem que tentar diagnosticar isso para poder ultrapassar essas barreiras, né? Muitas vezes também o medo ele aparece de forma de não persistir. Como assim? Eu estou no processo de habilitação, porém eu vou lá, ganho uma reprovação ou duas reprovações, né? Porque o emocional não estava preparado na hora, ou por algum outro motivo lá na hora, né? Igual na hora do exame, para quem já tentou o exame sabe que as emoções elas vêm assim à flor da pele, muitas vezes não, a maioria das vezes você está preparado, você sabe dirigir, mas o seu emocional ele é tão alto, ele te deixa, você fica com as pernas bambas, você não entende nada, meu Deus, isso aqui eu sei porque que deu branco. Então assim, aí a pessoa pode acontecer dela ser reprovada por esses motivos, não por não saber dirigir. Aí a pessoa pega e não persiste, ela desiste. Ela fala assim, eu vou deixar isso pra lá, isso não é pra mim não. Mas por quê? Porque ela está com medo. Muitas vezes é medo de não conseguir e não ter que dar satisfação para os outros. Eu não consegui. Então, o pensamento da crença limitante é que não vai dar certo. Não, pra mim não. Pra mim eu vou deixar, se eu precisar ir na rua, eu pego um Uber, eu pego um táxi, eu vou de ônibus. E a vida não é assim não. Hoje mesmo eu tava saindo de casa, eu tenho um bebezinho de 1 ano e 3 meses. E eu tava saindo de casa, eu tava com o computador, minha bolsa, tiracolo e a mochila dele para deixá-lo na minha mãe para vir trabalhar. Gente, tanta coisa. Aí eu fiquei pensando, como eu tava trabalhando, né, preparando para vir falar com vocês um pouquinho sobre esse tema, eu falei, meu Deus, se eu não dirigisse, se eu tivesse que depender agora do ônibus com essa bolsaiada, imagina a loucura que é, né, gente? E muitas vezes uma coisa tão pequena de se resolver e a gente vai deixando, e dependendo, assim, que a vida pode ser muito mais fácil, a vida pode ser muito mais leve, né? Aqui na autoescola, para vocês que são os nossos alunos, sabe que a gente trabalha já com uma psicóloga, né? Então nós temos um atendimento psicológico. Esse atendimento psicológico, gente, ele já tem quase 5 anos que está conosco aqui. Então, nós trabalhamos de forma diferente. Nós temos a Autoescola Mundial, na Minas Gerais, e a Autoescola Âncora, na JK. E nós temos a nossa psicóloga, a Marli. Então, nós trabalhamos de forma diferente com os nossos alunos. Todo aluno que entra no nosso CFC hoje, além de passar pelo exame psicotécnico, né, que ele é obrigatório pelo Detran, nós temos o trabalho interno, né, que é um trabalho com a nossa psicóloga. O nosso aluno, quando ele passa pelo exame psicológico, que ele é apto a iniciar o processo de habilitação, que seria a legislação, antes dele iniciar a legislação, ele tem que passar pela psicóloga. E a psicóloga, nós aplicamos testes dos nossos alunos. Para quê? Para poder fazer o processo dele. Então, nós temos 2 tipos de teste aqui na autoescola. Nós temos um teste de perfil comportamental, onde nós identificamos o perfil comportamental do nosso aluno. Esse perfil, ele mostra os pontos de melhoria do aluno, as qualidades, né? No que ele é bom, o que ele pode melhorar, que a aprendizagem dele é mais fácil. Então, é feito esse diagnóstico. E tem um segundo teste, que é o teste de aprendizagem, né? Que é o teste representacional. Na verdade, esse teste, ele mostra como a pessoa aprende mais fácil. Se é auditivo, se ele é um aluno de visão ou se ele é um aluno de tato. Então, quando nós aplicamos esse teste no nosso aluno, nós direcionamos o nosso aluno para um instrutor específico com essa habilidade. Exemplo, se o nosso aluno é um aluno que ele aprende mais vendo do que ouvindo, então a gente direciona ele para um instrutor que vai
ter uma didática de ensino mais visão para ele, mostrando do que falando. Se a gente identifica o contrário, que é um aluno que aprende mais ouvindo, então ele é direcionado para um aluno, para um instrutor que usa mais essa técnica de ensino. Então nós trabalhamos de uma forma diferente, tá? É uma forma muito bacana. A Marli, ela é a nossa psicóloga oficial da autoescola. Ela acompanha os nossos alunos, ele tem o direito de agendar semanalmente uma consulta gratuita, não cobramos por esse serviço, já faz parte do seu pacote, tá? Quando você compra. Para quê? Porque se você é uma pessoa que tem esse bloqueio psicológico, não uma crença limitante, trabalhamos as crenças também durante esse processo, mas se você tem um bloqueio psicológico realmente vindo lá desde a infância, então você será tratado, porque tudo que você coloca para fora, você tem a cura por dentro. Então você vai ter essa oportunidade de fazer essas consultas aqui fora as suas aulas. Então nós temos esse trabalho. E eu vou convidar a Marli agora a entrar com vocês. Ela vai estar falando mais fundamentada, né? Porque dentro da psicologia mesmo, sobre o controle emocional no trânsito, para que vocês possam participar, tirar as dúvidas, tá? Caso vocês queiram tirar a dúvida, pode perguntar aqui que ela vai estar falando com vocês, tá bom? Só um minutinho, por favor, que eu vou chamar a Marli. Você entrou aí, Marli? Pode vir. Tá, eu vou dar a oportunidade agora para a Marlita falando com vocês, tá bom? Olá pessoal, boa noite, prazer estar aqui com vocês. Como nós já ouvimos a respeito de medo, controle emocional, isso é muito interessante porque a gente observa muitos alunos com essas dificuldades. Mas na verdade, o que seria esse medo? O medo, na verdade, é algo que você desconhece, é algo que você não sabe do que se trata, o desconhecido. Aquilo que você não conhece tem como pano de fundo o medo. E na verdade, é preciso, é necessário você identificar essa fonte, de onde este medo vem, como ele surgiu, para quê? Para você trabalhar, tratar de uma forma bem positiva, satisfatória, este medo. Como? Praticando com um estado emocional positivo. Trabalhar, tratar, vai te ajudar a ser mais positivo. É verdade que isso vai ocorrer de uma hora para outra. Vai demorar um pouco, porque é um trabalho que você precisa fazer com a sua mente, com o seu consciente, trabalhando esta positividade, porque isso vai anular o seu medo. Medo de quê? Nós observamos que as pessoas têm medo de tudo. O candidato, quando ele chega no momento do exame, ele já imagina que vai ser reprovado, já imagina que o examinador não vai atendê-lo corretamente. Então, uma série de medo de perder. Ele tem medo de tudo, medo de altura, medo de ganhar, medo de ser feliz, medo de gente, medo da morte, medo do vazio, medo do nada. Enfim, ele não sabe, na verdade, nem por que ele tem medo, mas de uma coisa ele sabe, ele tem medo. Então, o que acontece? Parece que nós gostamos, na verdade, de complicar as coisas. Aquilo que é bem simples, às vezes, nós colocamos como algo tremendamente perigoso e
né? Algo muito além da nossa capacidade. O que é isso? Isso está associado a quê? É a presença de um perigo que nos pressiona a escapar ou evitar as situações perigosas que nós tememos. O objeto externo, algo que nós às vezes vemos, mas não conhecemos. O que acontece? Parece que nós gostamos, como eu disse, de complicar aquilo que é simples. Sim, nós falamos que isso está associado à presença de algo que nos causa medo. Nós podemos evitar essa situação? Claro que nós podemos evitar essa situação. Essa situação do medo, no momento da carteira de habilitação, do exame de habilitação, o que acontece? O candidato ele está observando duas atitudes a tomar. Ou ele escapa, ou então ele vai evitar. O que pode acontecer? Ele pode remover o que o ameaça. Segundo o professor Hallowell de Harvard, ele diz o seguinte, que a preocupação assume a forma de ruminação e pode ser uma tortura, ou seja, é uma preocupação em forma de medo, né? Uma preocupação especial em forma de medo. Você pode trabalhar isso? Você pode trabalhar. Isso é feito, acaba de uma hora para outra? É lógico que não, porque nós vamos ter que estar sabendo onde está a causa desse medo. E quando nós criamos essa preocupação, esse medo é alongado, ele é antecipado na memória, essa memória imaginária, e responde na imaginação, aumentando essa sensação de medo. Isso é muito sério, porque o aluno, às vezes o candidato, como nós ouvimos aqui a Milene dizendo no início da fala dela, que a mulher precisa da habilitação, mas tem medo. Ela não sabe como fazer, ela não sabe como sair da situação. O que nós recomendamos? Vamos ver qual a causa desse medo. Vamos saber o porquê desse medo? Porque, na verdade, esse medo ele não surge de uma hora para outra. Está vinculado ao ambiente que você foi criado, à forma como você foi criado, né? A maneira como você, ao longo da sua infância, foi tratado. Isso tem muito a ver com a forma de como você reage hoje, como adulto. O medo se torna simples quando são externos. Por quê? Se você vê um animal feroz, evidentemente que você vai ter medo, porém você está vendo e sabe o porquê. São reais, são concretos, né? E passam logo. Mas quando ele é imaginário e você o sente como perigo, o que vai acontecer? Complica demais, porque você não o vê. Isso depende muito da percepção, de como você o vê, de como você o encara. Na verdade, isso não vai ser removido facilmente. Vai levar o corpo a ter uma posição de fuga, de ataque por longo tempo. Como nós dissemos, você precisa um tratamento. É isso que a Autoescola Mundial e a Âncora têm feito. Nós temos feito aqui com os nossos alunos. Como? Porque nós temos feito esse trabalho, nós temos que saber de onde vem esse aluno, como é a vida desse candidato, como foi a infância desse candidato. Não é algo que a gente fala da noite para o dia, de hoje para amanhã você está bom, você está legal, você está bem, você vai estar bem. Não, é algo que tem que ser um trabalho feito, bem consciencioso e algo muito específico, diretamente ligado ao problema que o aluno traz para nós. Às vezes o aluno atormenta por coisas que não tem nem sentido, né? Ele fica com medo do examinador. Nós falamos isso com base no que somos, porque é a nossa formação também. Então ele tem medo do examinador. Isso gera um estado de vigilância, um alerta diário. O candidato fica todo o tempo tenso, assustado, taquicardia, como nós ouvimos aqui a Milene dizendo, suor e tremedeira,
o corpo físico não tem uma consistência, né? Por quê? Porque aquilo que nós não conhecemos nos traz também medo, né? Nos traz insegurança. Como nós dissemos aqui, o pano de fundo do desconhecido é o medo. E esse medo imaginário, ele agrava principalmente aquele sujeito, como nós dissemos, né, aquele candidato que foi criado num ambiente físico ou psicológico de ameaças constantes. Nós, infelizmente, nós vemos isso todos os dias quando nós atendemos os candidatos aqui. Você às vezes pode dizer, Marli, mas eu tenho medo de ir lá e ser reprovado, eu tenho medo de não conseguir. E aí eu diria para você, olha, quantas vezes você talvez ouviu quando criança, você não consegue, você não é suficientemente capaz. São coisas que a criança ouve e leva para a vida toda, gerando uma circunstância desastrosa lá na frente, quando quer conseguir as coisas e nem sempre sobressai com sucesso, porque ouviu a vida toda que ele não era capaz, que ela não conseguia. Então, é algo que precisa ser tratado? Precisa sim. Nós tratamos o candidato aqui durante o período que ele está aqui fazendo o seu processo de habilitação, nós tratamos sim. Mas nós não vamos dizer que isto vá fazer com que ele fique curado. Claro que não. É um processo longo? É um processo longo. Mas, pelo menos, é algo que o aluno, para dar suporte ao aluno, para ele estar fazendo um exame de habilitação, um exame de direção com sucesso. O sistema nervoso, nós sabemos, nós conhecemos isso, todo mundo sabe disso, que ele libera, quando o medo surge, libera no organismo grande quantidade de substâncias químicas que vai trazer uma reação boa ou ruim, com certeza. E vai trazer duas formas, que seria uma ação agressiva, né, de um ataque ou de uma fuga. Ou o aluno reage de forma desagradável com o examinador, ou então ele pode ser que ele diga, não, eu não vou lá, vou fazer o exame e tal, mas não, sem aquele compromisso de ser aprovado, né? Mas, na verdade, nós sabemos que isso é imaginário, porque o medo leva a ocorrer tudo isso por causa dessa preocupação. E a gente observa também que o aluno vem, no decorrer das semanas, nos últimos dias, quando já marca o exame de direção, ele já começa a ter aquele momento de preocupação, de angústia, de ruminação, né? É uma parte do cérebro comunicando com a outra e isso gerando no candidato uma enorme angústia e preocupação e medo. Por quê? Porque vai enfrentar o desconhecido, né? Ou como nós falamos, o desconhecido gera com certeza o medo. E quando você reconhece o seu medo, que ele é real ou imaginário, você identifica de onde ele vem, com certeza você será mais saudável e vai ser menos preocupado, vai te ajudar demais no seu momento de exame, vai te ajudar a tomar uma decisão. A Milene falando aqui no início da fala dela acerca de você imaginar, eu vou fazer a minha CNH, eu vou tirar, eu vou terminar meu processo de habilitação, mas você nunca toma uma posição. É preciso nós termos atitude. O medo, na verdade, não nos deixa ter atitude. Nós precisamos justamente disto, atitude e também foco. Você precisa focar. Há momentos que a gente precisa ser valente demais, vencendo em primeiro lugar, principalmente a nós mesmos. Porque quando você identifica, como nós dissemos, o seu medo, a partir daí você se torna uma pessoa saudável, você se torna uma pessoa menos preocupada, você se torna mais
corajosa e com vontade de conseguir aquilo que você projetou de bom para a sua vida. E você sabia que o controle emocional ele faz parte de educação no trânsito. O nosso Código de Trânsito brasileiro, no nosso CTB, ele tem uma lei que diz que a legislação deve ser ensinada lá no início, na infância, na pré-escola. Sabe, nós falamos muito de medo, de controle emocional, porque quando nós não conhecemos algo, nós vimos como algo que nos vai prejudicar. Então, o que vai acontecer? Quando o aluno, quando a criança, quando o candidato, apesar de não ser esta a nossa cultura, infelizmente, porque deveria constar, porque o Código de Trânsito diz que nós teríamos que ter aula já a criança na pré-escola, lá na infância, né? Os seus primeiros anos de escola, já aula de trânsito. Tudo bem. O que acontece então? Se ele já fosse aprendendo na sua infância acerca do trânsito, algo relacionado com as leis, com a forma, se já passasse a ser do conhecimento dele a respeito do trânsito, tudo a respeito da legislação de trânsito no Brasil, enfim, o que aconteceria? Quando ele chegasse no CFCs, ele estaria mais bem preparado, já não seria para ele algo desconhecido e ele enfrentaria com certeza mais à vontade, com mais liberdade, não é? Então esse controle emocional, ele faz parte de educação no trânsito. Só que ocorre o seguinte, como o aluno, o candidato não tem essa formação desde a infância, vai acontecer o quê? Vai acontecer excesso de emoções. E esse excesso de emoções vai acontecer o quê? Uma reatividade automática no cérebro, gerando um descontrole emocional e vai levar o candidato a sentir uma emoção que vai prejudicá-lo tremendamente, porque o negativismo vai imperar, não é? Apesar de que sentir emoção é errado? Claro que não. Só que nós temos que entender, o candidato tem que entender que emoções não são fatos. Ela não é errado sentir, porém não são fatos. É algo que a nossa cabecinha cria, né? A gente observa isso e nós gostaríamos que você tivesse preparado, gostaríamos, mas como isso é possível? Procure um profissional da área, procura, se você quer tirar a sua habilitação, eu sou suspeita a dizer, mas eu sou muito honrada pela Autoescola Mundial, ter essa forma de tratar o aluno, o emocional do aluno. A âncora trata o aluno deste jeito, colocando essa porta aberta para o candidato estar tendo um pouco de conhecimento, como nós dissemos, o tempo é pouco, não é? O tempo é pequeno, mas o intuito da Autoescola Âncora e Mundial é o quê? É levar o candidato a entender um pouco o porquê ele está tendo essa dificuldade. E o nosso papel aqui tem sido levar o aluno a sair dessa situação de negativismo. Como nós dissemos, a forma como ele é criado vai levá-lo a agir de uma forma positiva ou negativa. Isso depende muito de como ele foi criado, o ambiente e emocionalmente isso faz muita diferença. E pode ser tratado, né? Pode ser tratado, sim, com certeza. Por que pode ser tratado? Aí nós temos grandes profissionais, nós estamos aí com grandes profissionais na área, né, da psicologia. E para quê? Para tratar. Nós estamos aqui na Autoescola Mundial em Âncora, justamente para estar fazendo este papel
com o aluno, que é ajudá-lo na dificuldade. Você precisa entender o seguinte: de que forma eu estou agindo no momento, como eu estou reagindo, como eu estou percebendo, qual é o meu entendimento, qual é a minha passada, né? Essa mesma pode trazer grandes consequências para a sua. Às vezes a gente tem pessoas que dizem para mim, eu encontro muitas pessoas que eu atendo também fora daqui, eu encontro pessoas que dizem, olha, eu estou no tal local fazendo a minha habilitação, mas já tem enormes, vários, inúmeras reclamações. Aí é um momento que a gente entra, né, quando a gente suporta esse aluno. Por isso que eu digo que a autoescola mundial tem essa preocupação muito importante com o nosso aluno. Verdade, pessoal. Pois é, gente, nós viemos aqui falar um pouquinho para vocês, né, sobre esse tema tão importante, que é o controle emocional no trânsito, dentro do processo de habilitação. A Marli explanou assim de uma forma muito clara, né, para que vocês realmente entendam que todo bloqueio psicológico existe tratamento, né? E toda crença limitante existe tratamento. E a autoescola âncora, quanto à autoescola mundial, nós estamos aqui para poder ajudar vocês. Nós agradecemos a todos vocês que esteve conosco até agora. Está dando um ecozinho aí, não sei se vocês também está dando para vocês. Desculpa. E agradecendo também a Marli pela participação, né? Muito obrigada, Marli, por esse tempo com a gente aqui, tá? Obrigada a todos vocês que esteve o tempo todo conosco. Um beijo e até mais. Obrigada, nós agradecemos pela oportunidade. Sair aqui. Eu vou fechar aí. Pode levantar que eu vou fechar.